Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as glosas, continuando a nossa série, sobre glosas na saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as glosas de ESP-CDT nos laboratórios. A primeira coisa que a gente tem que entender, enquanto operadora, é ter capacidade de análise das recorrências de exames e quais são os principais exames que a operadora tem que demandam maior nível de atendimento. Quanto mais característico é o exame, quanto maior é a frequência de requisição dele, você tem que se preocupar com esses exames, né? Então, a possibilidade de fraude, nesses casos recorrentes, é muito comum. A segunda coisa que você também precisa de se preocupar bastante é com uma trilha de auditoria eficaz. Pode parecer um absurdo você fazer trilha de auditoria de SP-CDT de laboratório, mas não é. E existe uma cultura ainda, né, que precisa de ser modificada do brasileiro, que enxerga o médico bom é aquele que pede exame, né? E a maioria dos exames, eles não são baseados em evidência. Eu acho que o papel educacional das operadoras, nesse caso, ele tem que ser, ele é fundamental, ele não pode deixar de ser cumprido, porque o número de exames de SP-CDT, eles têm um nível ascendente quando o seu beneficiário ele não conhece bem a estrutura para falar sobre o atendimento ou a saúde suplementar, né? Ele simplesmente acha a cultura do médico bom é médico que pede exame e tem N exames que às vezes não tem sentido nenhum, né? Baseado numa boa consulta médica, então você acaba tendo um custo de laboratório muito alto. Isso é um risco para a sua sustentabilidade, porque você não controla isso de uma maneira inteligente. Faltam ainda muitas ferramentas, né, e muitos critérios de auditoria para você fazer uma boa análise dessa recorrência de solicitações de exame. O que eu sempre falo é que você tem que investir em 3 pilares: educação do seu beneficiário com relação aos pedidos de exame, e a maioria das operadoras faz essa educação de uma maneira errada, colocando na coparticipação, né, para tentar minimizar o impacto, mas não é o melhor caminho, tá? Porque você ainda não tem, você não está educando o beneficiário, forçando ele a coparticipar dos exames, né? Você está simplesmente colocando o beneficiário numa situação de custo, de compartilhamento de custo. E isso não vai diminuir a sinistralidade do seu prestador de serviço com aquele prestador de serviço de laboratório. O segundo ponto é uma auditoria inteligente. Você tem que analisar os casos mais recorrentes daqueles médicos e treinar os seus médicos, né? Você precisa de entender por que aqueles médicos requisitam sempre os mesmos exames ou eles requisitam X quantidade de exames para fazer uma análise de que aquele atendimento ele está simplesmente sendo um pedido de exame para dar satisfação para o usuário ou realmente praticar medicina baseada em evidências. A MBE ela traz resultado para qualquer segmento de atendimento em saúde, porque você deixa de analisar custos assistenciais normais e passa a dar qualidade ao tratamento do paciente. Uma auditoria eficaz também é importante e você tem que ter bons sistemas de saúde para poder alertar você sobre essa recorrência. Então não adianta o sistema simplesmente autorizar de qualquer jeito, sem ele alertar, por exemplo, a quantidade de exames que um determinado beneficiário faz. Existem aqueles casos que são recorrentes. Por exemplo, portadores de doenças crônicas, eles vão fazer todo mês aquele padrão de exames. Mas os beneficiários que tenham um pedido volumoso e trocam muito de médico, né? Estão sempre fazendo exames e os exames não é um caso de uma doença crônica,
você precisa de avaliar bem realmente essa rede credenciada sua para ver se você está atendendo dentro de um bom padrão de medicina baseada em evidência. Então você tem que treinar seus médicos sobre essa questão da medicina baseada em evidência. Eu sei que isso não é a cultura das operadoras treinarem os médicos, mas isso precisa de ser feito. É uma questão de mudança de paradigma, é uma questão de repensar a saúde enquanto produtividade, enquanto forma de remuneração. Como é que você pode estimular isso? Propondo, fazendo cursos, né, com seus médicos, bancando congressos, treinamentos de medicina baseada em evidência, cursos, telecursos, EAD, a forma que você achar que cabe para qualificar melhor a sua rede credenciada. Lembrando que, quanto maior qualificada a sua rede credenciada, melhor vai ser o seu serviço e maior vai ser o impacto de fidelização do seu cliente. A maioria dos clientes hoje em dia, eles escolhem o laboratório por proximidade ou por nome ou por questão de velocidade de atendimento ou até mesmo pelo cafezinho que serve depois, né? Mas o importante é você controlar esses gastos. Esses gastos periféricos de saúde, eles são muito recorrentes. O SADT geralmente representa 20%, 30% das despesas de uma operadora normal. É um volume absurdo, né? Se você comparar com outras despesas que são realmente importantes, como as internações e as consultas, você pode plenamente mudar a forma de remuneração da sua rede credenciada de acordo com a performance dela, né? A medicina e os laboratórios, eles têm que ter consciência daquilo que ele está requisitando, né? A gente viu o caso prático disso nessa pandemia, a questão das testagens e a questão do kit Covid, né? Aquilo ali não foi baseado em evidência, né? Foi baseado simplesmente em uma teoria e que se comprovou cientificamente ineficaz, né? A única forma de você prevenir realmente é isolamento, álcool em gel, máscara. E agora a gente está vivendo uma nova onda sobre isso, né? E um apagão de dados também, que é muito crítico. E a terceira pilar essencial é a tecnologia, né? A tecnologia é super importante. O seu sistema de autorização, ele tem que ter uma inteligência para analisar aquela conta, aquela solicitação de exames, né? Ele tem que dar entendimento sobre aquela demanda específica e ele tem que te fornecer indicadores sobre aquilo. O ideal seria dele fazer análise preditiva, né? Mas IA em sistemas de medicina, elas ainda estão muito específicas para determinados segmentos. A gente ainda não tem uma IA ampla e global para todos os processos de medicina. Uma empresa falar que ela tem IA para todos os processos dentro de uma operadora de plano de saúde é extremamente arriscado. Ela não tem IA, né? Convenhamos, vamos ser honestos. Você pode ter uma sensação de IA porque você tem um relatório que te aponta inconsistência. Isso é consulta, não é inteligência, né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas características para poder realmente fazer uma medicina baseada em evidências, né? Da melhor forma possível, com melhor relação custo-benefício para o beneficiário e com o melhor entendimento do que aquilo ali vai impactar no seu custo final. Todo atuário, ele tem que ter capacidade para fazer isso, né? E algumas operadoras contratam atuários externos. O ideal, que eu sempre falo que seria o melhor dos cenários, é ter um profissional atuarial acompanhando diariamente aqueles dados para poder fazer suas análises e analisar os riscos operacionais daquilo, né? Eu sei que não é a realidade da maioria das operadoras, mas as grandes geralmente têm equipes atuariais que elas podem plenamente fazer esse tipo de análise. E esse tipo de análise é muito importante. Portanto, minhas dicas sobre glosas para as operadoras invista em educação do seu paciente, educação do seu médico e sistemas de informação eficientes e inteligentes.
Não adianta nada você fazer qualquer ação sem começar pela educação da sua rede, pela educação dos seus médicos e por uma tecnologia que você invista e acredite que vai te dar o melhor resultado. Eu sei que tem N fornecedores de sistemas por aí no mercado, mas a gente tem que sempre validar aqueles que têm o melhor fluxo, né, de relação para você com a sua rede cadenciada, aquele que possa te auxiliar a resolver as dores. Talvez você não encontre o sistema que faça isso completamente, mas que o seu sistema ele tenha pelo menos a capacidade de integrar com outros e fazer esse processo de uma maneira natural, ok? Então, um bom dia de trabalho para todo mundo, fiquem bem, cuidem-se, clique no sininho, ative as notificações, inscreva-se no canal, dê um like e amanhã a gente vai falar sobre as fisioterapias, ok?